Voltamos então ao nosso estudo 2 sobre avaliação do ambiente externo. Esse então é o nosso segundo vídeo. Vamos dar uma olhada na estrutura desse estudo 2. Então a gente já tem lá no primeiro vídeo a contextualização e o entendimento do ambiente geral da empresa, ou seja, os itens 1 e 2 deste estudo. E agora a gente vai lá para o item 3, a análise pestal. Então, lembrando que a gente está fazendo a avaliação do ambiente externo, começando pelo macroambiente. Então, no macroambiente, a ferramenta que vai nos ajudar a fazer essa análise é a análise pestal, que está no nosso item 3 deste estudo. Tá? Vamos então lá para a análise pestal. Então, pestal significa então 6 dimensões de avaliação do ambiente, do macroambiente. Então, a dimensão política, econômica, social, tecnológica, ambiental e legal. Então, a análise pestal, a ferramenta pestal, então fornece para a gente uma estrutura bem abrangente das influências no possível sucesso ou fracasso das estratégias de uma organização. Eu vou mostrar como comumente ela é utilizada. Então, normalmente a gente monta um quadro onde a gente tem cada uma das 6 dimensões. Então eu vou apontando elas aqui para vocês. Então a gente tem cada uma das 6 dimensões da análise pestal, e dentro dessas dimensões a gente vai listando variáveis relacionadas àquela dimensão. Então, por exemplo, lá na variável econômica, a gente pode colocar assim, ó, aumento da taxa de juros. E aí a gente vai analisar se esta variável, né, o desmembramento dessa variável, ele é uma ameaça ou uma oportunidade para a nossa organização. A gente vai avaliar também o impacto dessa variável sobre a nossa organização. Pode ser um impacto pequeno, pode ser um impacto médio ou pode ser um impacto grande. A gente vai avaliar também o tempo de realização desse impacto. Lembrem sempre lá do nosso estudo 1. Quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de um planejamento de médio e longo prazo. Ou seja, a gente tenta identificar, por meio das nossas análises, aqui no diagnóstico estratégico, especificamente na avaliação do ambiente externo, como o nosso setor, como o nosso mercado, ele vai se desenvolver ao longo do tempo, objetivando ter estratégias que contemplem esse desenvolvimento futuro. Então a gente pode pensar na variável do ponto de vista, né, do tempo para que ela tenha este impacto, né? Então qual é o tempo para essa variável ter este impacto? Pode ser no curto prazo, até 1 ano, então pode ser algo que já está acontecendo. Pode ser no médio prazo, entre 1 e 5 anos, ou no longo prazo, acima de 5 anos. Por exemplo, uma legislação que está tramitando no Congresso, a gente pode ter uma estimativa de em quanto tempo ela pode ou não ser aprovada e passar a gerar algum impacto na organização. E por último, a probabilidade disso acontecer ou não. A probabilidade pode ser pequena, ela pode ser média e ela pode ser grande. Então, voltando para o exemplo da legislação, pode haver uma determinada legislação que está transcorrendo no Congresso, que vai ter um impacto grande. A gente estima que ela vai acontecer no médio prazo, mas ela tem uma probabilidade, se acontecer, né? Mas ela pode, por exemplo, ter uma probabilidade pequena de ocorrência. Então, a gente vai para cada uma dessas dimensões listando variáveis. Na sequência, eu vou dar uma série de exemplos de cada uma das variáveis dentro de cada uma dessas 6 dimensões.
A gente vai listando as variáveis e fazendo análise de cada uma delas. É muito comum durante o preenchimento desse quadro que eu identifique uma variável e tenha dúvida se ela vai na dimensão política ou se ela vai na dimensão legal, por exemplo, tá? Isso não importa muito para a gente agora. Por quê? Porque as dimensões elas estão ali para ajudar a gente a identificar as variáveis. Então, elas estão ali para ajudar a gente a contemplar o máximo possível de variáveis que têm impacto no nosso negócio. Variáveis aqui no caso do macroambiente. Nessa análise é muito importante a gente identificar os principais indicadores de mudança. O que são esses principais indicadores de mudança? Então, são aqueles fatores do ambiente cujo grande impacto, né, que tem um grande impacto sobre o sucesso ou fracasso de uma estratégia. Por exemplo, um varejista de vestuário pode estar preocupado inicialmente com mudanças sociais que alteram as preferências e comportamentos, né, dos consumidores, como as oportunidades de fazer compra fora dos grandes centros urbanos. Já um fabricante de computadores, ele provavelmente se interessa pelas mudanças tecnológicas, porque tem um impacto muito grande no negócio dele. Por exemplo, o aumento de velocidade dos microprocessadores. Já gestores do setor público, eles preocupam-se sobretudo com mudanças sociais, como o envelhecimento da população, as questões políticas, com a alteração dos fundos de financiamento do setor e das próprias políticas públicas, e questões legislativas, como o surgimento de novas exigências. E que tipo de variáveis a gente vai encontrar em cada uma dessas dimensões? Então, lá na dimensão política, a gente vai encontrar variáveis do tipo políticas governamentais, eleições e tendências políticas, mudanças de governo, políticas de negociação, financiamentos, bolsas e outras iniciativas, guerras, terrorismo e conflitos, problemas políticos internos e relações entre países e a própria questão da corrupção. Na dimensão econômica, algumas variáveis que podem ser encontradas estão relacionadas à economia local, tributação, inflação, juros, tendências econômicas, problemas sazonais, crescimento da indústria, taxas de importação e exportação, comércio internacional, taxas de câmbio internacionais. Nas questões sociais, taxa de crescimento, mudanças de gerações, tendências de estilo de vida, tabus culturais, atitudes e opiniões dos consumidores, padrões de compra do consumidor e problemas éticos. Já na dimensão tecnológica, tecnologias emergentes, maturidade da tecnologia, legislação, pesquisa e inovação, informação e comunicações, desenvolvimento de tecnologia, concorrentes, problemas de propriedade intelectual são algumas das variáveis que a gente pode encontrar nessa dimensão. Na ambiental, a gente tem regulamentos ambientais, redução da pegada de carbono, sustentabilidade, gestão de resíduos, poluição e mudanças climáticas. E na legal, por exemplo, podemos encontrar legislação em vigor, legislação futura, legislação internacional, órgãos e processos regulatórios, leis trabalhistas, né, o conjunto das leis, proteção do consumidor, normas de saúde e segurança, regulamentos fiscais e também normas específicas da indústria. É importante a gente entender que muitos desses fatores eles podem e normalmente estão interligados. Por exemplo, o desenvolvimento tecnológico pode alterar ao mesmo tempo fatores econômicos, com a criação de novos empregos, por exemplo, e até a extinção de alguns, fatores sociais, por exemplo, o aumento de períodos de lazer que as pessoas passam a ter pelo desenvolvimento de uma nova tecnologia, e fatores ambientais, por exemplo, a redução de poluição.
Algo bastante importante da análise pestal, na verdade, um benefício da análise pestal é a possibilidade de construirmos cenários. Então, o que são esses cenários? São visões de como o futuro pode acontecer. Nem sempre é possível construir uma visão única, porque a gente às vezes tem nos ambientes muita incerteza que provém da complexidade e da velocidade da mudança desses ambientes. Então, os cenários eles compõem visões detalhadas de como o ambiente de negócio pode se desenvolver no futuro, de acordo com os principais indicadores de mudança que a gente falou agora há pouco, que representam um grande nível de incerteza, que apresentem, né, um grande nível de incerteza. Uma organização, por exemplo, ela pode construir vários cenários e desenhar estratégias em função da possibilidade e potencialidade destes cenários. Aqui a gente não está falando de adivinhação, a gente está falando de previsão, ou seja, a gente utiliza as variáveis e seus sinais do presente para tentar identificar que possíveis combinações entre essas variáveis e seus estados futuros vão acontecer e quais cenários resultarão dessas combinações. Então, esses cenários são construídos a partir da análise pestal e dos principais indicadores de mudança. Na indústria de combustíveis, por exemplo, os principais indicadores podem ser tecnologia, as reservas de petróleo, o crescimento econômico e a ausência de estabilidade política, a ausência ou a presença. Então, como eu falei para vocês, né, um planejamento de cenário não tenta prever o imprevisível, a gente tenta considerar possibilidades de futuros alternativos. Compartilhar e debater cenários dentro da organização, ela traz alguns benefícios. Por exemplo, aprimora o aprendizado organizacional, ou seja, a empresa passa a saber mais sobre o ambiente de atuação dela, torna os gerentes mais perceptivos, ou seja, eles começam a ficar mais atentos a cada uma dessas variáveis e às vezes sinais muito pequenos que o mercado emite, mas que são precursores de grandes mudanças futuras. Logicamente, possibilita o desenvolvimento de estratégias para essas contingências e ajuda também a organização a monitorar o ambiente. Porque, como a gente viu no estudo 1, a administração estratégica ela não é um evento único, ela é um processo contínuo. Então, a organização, em tese, ela está sempre monitorando o seu ambiente. Na prática, como é que a gente pode construir, então, cenários? A gente pode inicialmente focar em dois fatores importantes relacionados ao potencial de impacto e incerteza. Vou dar um exemplo de uma determinada tecnologia ambiente. A gente pode utilizar uma dimensão, que é a aceitação ou rejeição do público, e uma outra dimensão, que é o sucesso ou fracasso tecnológico. Imagine então um gráfico de dois eixos. Em um dos eixos eu tenho aceitação ou rejeição e num outro eixo eu tenho o sucesso ou fracasso tecnológico. A partir da intersecção entre essas quatro situações, né, do primeiro eixo e do segundo, eu posso estabelecer quatro cenários básicos por meio de uma matriz, por exemplo, pelo cruzamento desses fatores. E aí, para cada um desses cenários, eu posso prever possíveis estratégias a serem adotadas pela organização. O método de construção de cenários
ele é um método que pode ser complexo, dependendo do ambiente, do nível de análise que eu estou realizando. Existe uma série de literatura, tanto de publicações acadêmicas quanto mais empresariais, voltadas para a construção de cenários. Se vocês se interessaram pelo tema, vocês podem procurar sobre livros e inclusive artigos que falam, detalham e exemplificam como a construção de cenários pode ser realizada. É uma boa técnica, principalmente pelas questões que a gente mencionou agora há pouco, os benefícios de se utilizar a construção de cenário dentro da organização. Aqui a gente fecha a análise pestal. Na verdade, esse item ele fala de análise pestal e dessa outra ferramenta de construção de cenários, assim, mais adjacentemente, né? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o modelo das 5 forças de ameaças ambientais, ou as 5 forças de Porter. Lembrando, então, que a gente está seguindo na análise do ambiente externo. Então, a gente viu agora a análise pestal, a gente viu o item 3, e no próximo vídeo a gente tem o item 4, que é o modelo das 5 forças, que a gente vai analisar, né, buscar analisar a atratividade ou não de um determinado setor, e na sequência a gente tem o método de análise da estrutura do setor, né, onde a gente vai tentar identificar, por meio da estrutura do setor, as possíveis oportunidades para as organizações. Nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!